Oi, como é que você tá se sentindo? Meu nome é Camila e eu tô aqui para mais uma conversa junto contigo do nosso podcast Encanto da Fuga. Tô muito feliz com esse encontro. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre as nossas redes sociais para que a gente possa trocar um pouco mais por lá, já que aqui a gente não tem comentário, né? O episódio vai estar disponível lá no YouTube. O nome do canal é Encanto da Fuga. E também vai ter uma postagem referente a ele lá no Instagram, @Encanto da Fuga. Eu vou ficar muito feliz se essa conversa que vai começar aqui com essa autora que já ganhou muitas lágrimas, muitos suspiros e uma partezinha do meu coração. Eu tive a experiência de ler dois livros dela em seguida, o que foi ainda mais interessante, ler um atrás do outro. E então eu achei que seria legal compartilhar as minhas diferentes percepções de duas histórias escritas pela mesma autora, mas com focos bem diferentes, né? E falar um pouquinho dessa como foi essa passagem de um livro para o outro, né? Eu tô falando da Taylor Jenkins Reid, que tem ganhado o coração de muita gente. Eu vou contar rapidinho uma breve sinopse de cada um dos livros que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro livro que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Todo mundo fala da Evelyn na internet. Todo mundo, sério. E faz sentido, né? Porque ela é realmente uma personagem muito incrível. O seu livro, porque é todinho dela mesmo, é uma viagem absurdamente emocionante e intensa pela vida dela, né? Pelas histórias, pelas lutas, a conquista e, claro, os amores dela, né? Como o próprio nome do livro sugere. A gente acompanha desde o início da sua grande carreira como atriz em Hollywood. É bom a gente citar que o livro fala sobre uma Hollywood dos anos 60, né? E que é um livro que reúne muita luta, uma face feia, uma face linda, corações partidos, preconceito e muito encantamento. Eu me senti encantada por esse livro da primeira página até o final dele. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas o livro é escrito de uma forma muito inteligente, deixando a cada novo capítulo novas pistas e mistérios que fazem com que a gente queira devorar cada vez mais ele. Além de, claro, a vida da Evelyn ser um grande espetáculo, não tem outra forma de caracterizar a vida dessa personagem, né? A forma como o livro carrega uma representatividade é lindo e é tocante também. O segundo livro que a gente vai comentar um pouquinho chama Em Outra Vida Talvez. Eu li esse livro em inglês, se eu não me engano o nome dele em inglês é Maybe in Another Life. E eu li em inglês porque ele está disponível no Kindle Unlimited, né, na edição em inglês. E assim, não tem como descrever esse livro sem ser com essa pergunta de quem nunca se perguntou onde uma escolha, mesmo que pequena, sua diferente te levaria? Eu digo com certeza que eu já pensei várias vezes. E é dessa forma que a grande genialidade desse livro se expressa. Então a gente conhece a história da Hannah e, bom, vocês vão ver, em todas as sinopses desse livro, descrevem a Hannah como perdida. E ela tá mesmo, é perceptível logo do início, né, do livro. Como uma típica jovem adulta, ela tá procurando o lugar dela, o trabalho que faz sentido para ela, quais são as paixões dela. E sim, ela tá bem perdida. No começo do livro, então, ela decide voltar para sua cidade natal, que é Los Angeles. E ela vai morar com a sua melhor amiga, que é a Gabi,
em busca de tudo isso. Gabi, não sei. Uma decisão que ela faz logo no seu primeiro dia de volta a Los Angeles vai dividir os rumos que a vida dela pode tomar. E eu não vou dizer nada a mais. A parte divertida do livro é ir descobrindo isso aos poucos. Então, é um livro divertido que traz dramas familiares, a busca de si, né? A complexidade dos relacionamentos amorosos e a beleza também desses relacionamentos. Então, apresentados os dois livros, vamos falar um pouquinho de cada um e depois da minha percepção geral sobre a experiência de ler um depois do outro, certo? Primeiro, vamos começar pela Evelyn. Foi o livro que eu li antes, né? Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui. Eu tinha começado já a ler o Maybe in Another Life um pouco antes, assim. Numa época em que eu tava com o Kindle Unlimited. Só que eu não terminei ele, não consegui terminar durante o período lá que meu Kindle Unlimited tava disponível, né? Então, eu não tinha finalizado. E aí eu comprei o livro físico dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, então eu li. Eu queria começar dizendo que a forma escolhida para narrativa, que alterna a história com elementos jornalísticos da internet, é muito interessante, porque traz um realismo absurdo para a história. É assim, eu lia comentários como se fossem comentários da internet, sabe? De pessoas falando sobre a vida da Evelyn, parecia cada vez mais real. E eu sentia muita vontade de ver os filmes da Evelyn, só aumentava durante o livro, justamente por esse elemento da realidade, né? Esse elemento diferente que o livro traz. É muito inteligente, é uma escolha muito, muito legal. E assim, eu não queria largar o livro. Eu me senti assim, tomando a decisão de cair de cabeça na história da Evelyn Hugo. E olha, perceba, o verbo decidir aqui no que eu acabei de falar é muito importante nesse contexto, porque faz toda a diferença. Eu decidi sabendo que não havia outra escolha, mas mesmo assim eu decidi. Não havia outra escolha porque a Evelyn é encantadora, é muito encantadora. Eu sinceramente, se você começou a ler a história de Evelyn e conseguiu largar no meio, me conta, vai lá, vamos conversar, porque eu sentia que não tinha como largar esse livro. E durante quase toda a leitura, eu tava tomada por um sentimento que era muito doido e que eu não conseguia expressar ele direito, sabe? Eu queria expressar, mas eu não sabia se eu conseguia. Era como se eu sentisse que eu tava mergulhando dentro do livro. Assim, às vezes quase literalmente, como se eu não tivesse mais aqui, no meu mundo. Eu tivesse realmente no mundo da Evelyn. Isso é muito interessante, sabe? No primeiro episódio, em que eu contei um pouquinho sobre da onde vem o nome do Encanto da Fuga, eu disse que os livros são a minha fuga das minhas dificuldades no mundo real, né? No meu mundo. E, e poucos livros causam isso que o livro da Evelyn causou em mim, assim. De eu abandonar, às vezes, por completo a minha realidade e mergulhar na realidade que eu tava lendo ali. Porque tem muitos elementos que vão ajudando a gente a entrar nisso, né? Então, parecia que eu tinha como força propulsora desse meu nado para dentro da história da Evelyn, cada vez mais fundo, né? A conexão que eu tinha com a personagem, com todas as personagens, com a história, né? Com a questão da curiosidade, o encantamento, que eu já falei várias vezes, o quanto eu senti lendo esse livro, né? Quanto mais fundo eu ia, é natural que eu ficasse mais longe daqui, né? Do meu mundo. E, cara, como eu tô amando
né? Como eu tava amando aquela pausa. E como eu comentei, poucos livros trazem essa sensação. Tem que ter uma sutileza muito grande na escrita e também tem que ter a questão de uma conexão muito profunda para que isso aconteça. Então, não apenas a questão de a autora é uma gênia? Sim, é uma gênia. Mas não apenas isso, né? Acontece também de que unido a isso, tem que ter uma conexão muito grande do leitor com a história. E as duas coisas aconteceram pra mim. Eu consegui enxergar a genialidade da escrita dela e consegui me identificar muito com toda a história, né? E assim, a quantidade de discussões que a Evelyn levanta ao longo do livro dela é gigantesca e reflexões muito importantes. Então, reflexões sobre a liberdade feminina, entende? Ela viveu nos anos 50. É uma sensação poderosa, né? A de ouvir e sentir a história dela. Então, essa questão feminista tá muito presente no livro e isso é muito bonito. Além de outras questões que talvez eu acho que eu não vá citar especificamente, porque acaba sendo até como um spoiler da história mais legal e descobrindo isso conforme a gente vai entrando mais a fundo. Mas quem leu, acho que acredito é ótimo, né? Acredito que saiba do que eu tô falando, né? Seria completamente injusto eu deixar de dizer o quanto é encantador ver o crescimento e a autorreflexão da Monique. Mas espera aí, quem é Monique? Não falei nada sobre ela. Monique é a jornalista que vai acompanhar a Evelyn contando toda a sua história, né? Então é a personagem central para que a gente vá conhecendo. Ela conhece a história da Evelyn junto com a gente, tem as mesmas perguntas muitas vezes. E a história da Evelyn, assim como toca muito a gente, faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente entrar, também faz isso com a Monique. É muito, muito bonito ver esse processo acontecendo com ela, porque é o processo que parece que tá acontecendo com a gente também, né? Então, a tomada de consciência dela é muito contagiante. Eu adorei essa parte do livro, sabe? Eu sinto como se cada mulher dentro desse livro inspirasse outra mulher ou tivesse uma influência na vida de outra mulher de uma forma muito intensa. E eu achei isso uma questão muito interessante, sabe? Não é escancarado, é uma coisa mais sutil, mas é uma coisa muito, muito, muito interessante. Se você leu, ou se vai ler, né? Me diga se você achou isso também. Parece que não é algo que é escancarado pela autora. A autora não tá dizendo que essa é a intenção dela. Ela tá deixando que as relações falem isso pra gente. E eu achei isso muito, muito sensível da parte, né? A única coisa em relação às mulheres é que eu queria ver um pouco mais da relação da Evelyn com a filha dela, né? Mas não é uma questão de crítica, não é algo que parece faltar no livro. Não, o livro parece ser bem fechadinho mesmo e as escolhas feitas pela autora parecem fazer muito sentido mesmo. É só uma vontade pessoal mesmo, sabe? Uma curiosidade que surgiu lendo o livro, querer saber um pouco mais sobre a história com a filha dela, mas nada que prejudique o desenvolvimento do livro em si. E assim, a construção do universo, como eu até já falei um pouquinho, é maravilhosa. Então, vira e mexe, eu pegava o celular para pesquisar do que ela estava falando. E existia, sabe, todas essas coisas, sabe? Você percebe que teve uma pesquisa intensa sobre a época, sobre. Até assim, eu acho que teve um momento em que eu fui pesquisar algo que eu descobri que era um cereal que era muito consumido na época, sabe? Olha a quantidade de detalhes. E isso é um outro elemento que faz com que surja aquilo que eu falei, sabe? Da gente entrar no universo. Porque tem tantos detalhes que sustentam ele que parece que você tá lá, entende? E, assim, eu pesquisava de um biscoito da época, grandes nomes revolucionários que ela ia colocando também. Cada detalhe
dava esse corpo, essa realidade para a história da Taylor. E também foi muito interessante ler mais sobre alguns dos nomes que ela cita. Eu recomendo, se tiverem essa curiosidade como eu. Genial. E assim, agora, para finalizar sobre esse livro, fico até agora meio emocionada, assim. Eu me emocionei muito com o final desse livro. Eu me emocionei até com os agradecimentos. Eu fiz questão de ler até o final. Eu queria beber de cada palavra desse livro, assim. Eu queria cada gotinha que tivesse. Sabe? Emoção, surpresa, comecinho de choro na garganta. Teve muitos sorrisos. Foi assim que eu terminei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. O plot twist que a autora coloca é incrível, a emoção exposta e dilacerada, assim, é algo que abraça. Se a gente já estava imerso, esse final, então, nossa, essa é a questão. Eu acredito que como a gente está tão imerso no livro, entende? Emociona muito mais. Porque ela já fez todo esse trabalho de ir trazendo a gente pra dentro. E aí, quando a gente descobre o plot final, nossa, leiam Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que toda a comunidade literária já falou isso, mas eu quero falar também. Leiam Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É perfeito. Eu não consigo tirar um centésimo de estrela. É perfeito, 5 estrelas. Nossa, por favor, leiam. Ai, até difícil agora. Agora eu tenho que sair de um universo e entrar em outro aqui pra continuar conversando com vocês. Mas, como eu disse, a Taylor tem um talento natural, assim. Então, todas as histórias dela que eu li até agora fizeram de formas diferentes, claro, mas me fizeram me envolver dessa mesma maneira. Então, entrar agora no universo de Em Outra Vida, talvez, não vai ser assim tão difícil. Então, bora falar sobre Em Outra Vida, talvez. A ideia desse livro, pra mim, e assim, das duas vezes, né, que eu li, porque, como eu disse, eu comecei a ler antes de Evelyn Hugo, não consegui terminar por causa do tempo da assinatura, e aí eu assinei mais uma vez. Detalhe, gente, eu só assino o Kindle Unlimited quando tem promoção, sabe? 3 meses por R$ 1,99 sou eu. Eu só assino quando tem promoção. Então, quando veio novamente uma promoção, eu assinei de novo e aí pude ler até o final do livro. Então, como eu já tinha lido uma parte, eu reli, né? Pra poder entrar de novo na história, ter toda a experiência e não só, né, continuar de onde eu parei. E fui até o final. Então, das duas vezes que eu comecei esse livro, eu pensava a mesma coisa. A ideia é genial. Eu tive a experiência de ler 2 livros dela em seguida, o que foi ainda mais interessante, ler um atrás do outro. E então eu achei que seria legal compartilhar as minhas diferentes percepções de 2 histórias escritas pela mesma autora, mas com focos bem diferentes, né? E falar um pouquinho dessa como foi essa passagem de um livro para o outro, né? Eu tô falando da Taylor Jenkins Reid, que tem ganhado o coração de muita, muita gente. Eu vou contar rapidinho uma breve sinopse de cada um dos livros que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro livro que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Todo mundo fala da Evelyn na internet. Todo mundo, sério. E faz sentido, né? Porque ela é realmente uma personagem muito incrível. O seu livro, porque é todinho dela mesmo, é uma viagem absurdamente emocionante e intensa pela vida dela, né? Pelas histórias, pelas lutas, a conquista e, claro, os amores dela, né? Como o próprio nome do livro sugere. A gente acompanha desde o início da sua grande carreira como atriz em Hollywood. É bom a gente citar
que o livro fala sobre uma Hollywood dos anos 60, né? E que é um livro que reúne muita luta, uma face feia, uma face linda, corações partidos, preconceito e muito, muito, muito encantamento. Eu me senti encantada por esse livro da primeira página até o final dele. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas o livro é escrito de uma forma muito inteligente, deixando a cada novo capítulo novas pistas e mistérios que fazem com que a gente queira devorar cada vez mais ele. Além de, claro, a vida da Evelyn ser um grande espetáculo, não tem outra forma de caracterizar a vida dessa personagem, né? A forma como o livro carrega uma representatividade é lindo e é tocante também. O segundo livro que a gente vai comentar um pouquinho chama Em Outra Vida, Talvez. Eu li esse livro em inglês, se eu não me engano o nome dele em inglês é Maybe in Another Life. E eu li em inglês porque ele tá disponível no Kindle Unlimited, né, na edição em inglês. E assim, não tem como descrever esse livro sem ser com essa pergunta de quem nunca se perguntou onde uma escolha, mesmo que pequena, sua diferente te levaria? Eu digo com certeza que eu já pensei várias vezes. E é dessa forma que a grande genialidade desse livro se expressa. Então a gente conhece a história da Hannah e, bom, vocês vão ver, em todas as sinopses desse livro, descrevem a Hannah como perdida. E ela tá mesmo, é perceptível logo do início, né, do livro. Como uma típica jovem adulta, ela tá procurando o lugar dela, o trabalho que faz sentido para ela, quais são as paixões dela. E sim, ela tá bem perdida. No começo do livro, então, ela decide voltar para sua cidade natal, que é Los Angeles. E ela vai morar com a sua melhor amiga, que é a Gabi, em busca de tudo isso. Gabi, não sei. É uma decisão que ela faz logo no seu primeiro dia de volta a Los Angeles vai dividir os rumos que a vida dela pode tomar. E eu não vou dizer nada a mais. A parte divertida do livro é ir descobrindo isso aos poucos. Então, é um livro divertido que traz dramas familiares, a busca de si, né? A complexidade dos relacionamentos amorosos e a beleza também desses relacionamentos. Então, apresentados os dois livros, vamos falar um pouquinho de cada um e depois da minha percepção geral sobre a experiência de ler um depois do outro, certo? Primeiro, vamos começar pela Evelyn, foi o livro que eu li antes, né? Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui. Eu tinha começado já a ler o Maybe in Another Life um pouco antes, assim. Numa época em que eu tava com o Kindle Unlimited. Só que eu não terminei ele, não consegui terminar durante o período lá que meu Kindle Unlimited tava disponível, né? Então, eu não tinha finalizado. E aí, eu comprei o livro físico dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, então eu li. Eu queria começar dizendo que a forma escolhida para narrativa, que alterna a história com elementos jornalísticos da internet, é muito interessante, porque traz um realismo absurdo para a história. É assim, eu lia comentários como se fossem comentários da internet, sabe? De pessoas falando sobre a vida da Evelyn, parecia cada vez mais real. E eu sentia muita vontade de ver os filmes da Evelyn, só aumentava durante o livro, justamente por esse elemento da realidade, né? Esse elemento diferente que o livro traz. É muito inteligente, é uma escolha muito, muito legal. E assim, eu não queria largar o livro.
Eu me senti assim, tomando a decisão de cair de cabeça na história da Evelyn Hugo. E olha, perceba, o verbo decidir aqui no que eu acabei de falar é muito importante nesse contexto, porque faz toda a diferença. Eu decidi sabendo que não havia outra escolha, mas mesmo assim eu decidi. Não havia outra escolha porque a Evelyn é encantadora, é muito encantadora. Eu sinceramente, se você começou a ler a história de Evelyn e conseguiu largar no meio, me conta, vai lá, vamos conversar, porque eu sentia que não tinha como largar esse livro. E durante quase toda a leitura, eu tava tomada por um sentimento que era muito doido e que eu não conseguia expressar ele direito, sabe? Eu queria expressar, mas eu não sabia se eu conseguia. Era como se eu sentisse que eu tava mergulhando dentro do livro. Assim, às vezes quase literalmente, como se eu não tivesse mais aqui, no meu mundo. Eu tivesse realmente no mundo da Evelyn. Isso é muito interessante, sabe? No primeiro episódio, em que eu contei um pouquinho sobre da onde vem o nome do Encanto da Fuga, eu disse que os livros são a minha fuga das minhas dificuldades no mundo real, né? No meu mundo. E, e poucos livros causam isso que o livro da Evelyn causou em mim, assim. De eu abandonar, às vezes, por completo a minha realidade e mergulhar na realidade que eu tava lendo ali. Porque tem muitos elementos que vão ajudando a gente a entrar nisso, né? Então, parecia que eu tinha como força propulsora desse meu nado para dentro da história da Evelyn, cada vez mais fundo, né? A conexão que eu tinha com a personagem, com todas as personagens, com a história, né? Com a questão da curiosidade, o encantamento, que eu já falei várias vezes, o quanto eu senti lendo esse livro, né? Quanto mais fundo eu ia, é natural que eu ficasse mais longe daqui, né? Do meu mundo. E, cara, como eu tô amando, né? Como eu tava amando aquela pausa. E como eu comentei, poucos livros trazem essa sensação. Tem que ter uma sutileza muito grande na escrita e também tem que ter a questão de uma conexão muito profunda para que isso aconteça. Então, não apenas a questão de a autora é uma gênia? Sim, é uma gênia. Mas não apenas isso, né? Acontece também de que unido a isso, tem que ter uma conexão muito grande do leitor com a história. E as duas coisas aconteceram para mim. Eu consegui enxergar a genialidade da escrita dela e consegui me identificar muito com toda a história, né? E assim, a quantidade de discussões que a Evelyn levanta ao longo do livro dela é gigantesca e reflexões muito importantes. Então, reflexões sobre a liberdade feminina, entende? Ela viveu nos anos 50. É uma sensação poderosa, né? A de ouvir e sentir a história dela. Então, essa questão feminista tá muito presente no livro e isso é muito bonito. Além de outras questões que talvez eu acho que eu não vá citar especificamente, porque acaba sendo até como um spoiler da história mais legal e descobrindo isso conforme a gente vai entrando mais a fundo. Mas quem leu, acho que acredito é ótimo, né? Acredito que saiba do que eu tô falando, né? Seria completamente injusto eu deixar de dizer o quanto é encantador ver o crescimento e a autorreflexão da Monique. Mas peraí, quem é Monique? Não falei nada sobre ela. Monique é a jornalista que vai acompanhar a Evelyn contando toda a sua história, né? Então é a personagem central para que a gente vá conhecendo. Ela conhece a história da Evelyn junto com a gente, tem as mesmas perguntas muitas vezes. E a história da Evelyn
assim como toca muito a gente, faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente entrar, também faz isso com a Monique. É muito, muito bonito ver esse processo acontecendo com ela, porque é o processo que parece que tá acontecendo com a gente também, né? Então, a tomada de consciência dela é muito contagiante. Eu adorei essa parte do livro, sabe? Eu sinto como se cada mulher dentro desse livro inspirasse outra mulher ou tivesse uma influência na vida de outra mulher de uma forma muito intensa. E eu achei isso uma questão muito interessante, sabe? Não é escancarado, é uma coisa mais sutil, mas é uma coisa muito, muito, muito interessante. Se você leu, ou se vai ler, né? Me diga se você achou isso também. Parece que não é algo que é escancarado pela autora. A autora não tá dizendo que essa é a intenção dela. Ela tá deixando que as relações falem isso pra gente. E eu achei isso muito, muito sensível da parte, né? A única coisa em relação às mulheres é que eu queria ver um pouco mais da relação da Evelyn com a filha dela, né? Mas não é uma questão de crítica, não é algo que parece faltar no livro. Não, o livro parece ser bem fechadinho mesmo e as escolhas feitas pela autora parecem fazer muito sentido mesmo. É só uma vontade pessoal mesmo, sabe? Uma curiosidade que surgiu lendo o livro, querer saber um pouco mais sobre a história com a filha dela, mas nada que prejudique o desenvolvimento do livro em si. E assim, a construção do universo, como eu até já falei um pouquinho, é maravilhosa. Então, vira e mexe, eu pegava o celular para pesquisar do que ela estava falando. E existia, sabe, todas essas coisas, sabe? Você percebe que teve uma pesquisa intensa sobre a época, sobre. Até assim, eu acho que teve um momento em que eu fui pesquisar algo que eu descobri que era um cereal que era muito consumido na época, sabe? Olha a quantidade de detalhes. E isso é um outro elemento que faz com que surja aquilo que eu falei, sabe? Da gente entrar no universo. Porque tem tantos detalhes que sustentam ele que parece que você tá lá, entende? E, assim, eu pesquisava de um biscoito da época